Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo a esta aula. Hoje nós vamos estudar a terceira lição desse trimestre, que está tratando dos temas, os ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas que têm surgido para desconstruir os princípios e valores da fé cristã. E hoje vamos estudar a sutileza da imoralidade sexual. Já está provado que entre as grandes buscas e pesquisas nos meios de comunicação, na internet, na comunicação de massa, das redes sociais, um dos temas prioritários da busca humana é a questão do sexo. Então, a sociedade tem sido conduzida e levada por uma cultura erotizada, onde a pornografia, conteúdos pornográficos ganham força cada vez mais de forma bastante intensa. E o tema é a sutileza. Como isso é sutil, como isso entrou de forma sorrateira, sutil, porque tudo que é sutil é aquilo que é ínfimo, fino, é aquilo que não dá para se perceber a espessura, de tão sutil, de tão delicado, que é enganoso. Então, aquilo que é sutil do campo da imoralidade sexual e vem se tornar uma rede para atrair pessoas, arrastá-las e prendê-las no abismo e na escuridão da imoralidade e dominar a mente, o coração e os sentimentos. Você perceberá como este tema é de grande importância no transcorrer desta lição. E precisamos refletir, pois não somente a igreja como um todo, a família, os nossos filhos, os nossos parentes precisam ter conhecimento deste conteúdo, deste tema, como sinal de alerta, de prevenção. Essa lição é uma lição de caráter apologético, porque ela faz uma defesa dos princípios e valores da fé cristã e estabelece uma visão, uma cosmovisão preventiva dos princípios e valores do cristianismo. Então, vamos à nossa lição, que seus objetivos são 3. Primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual. Para compreendermos o que está acontecendo, principalmente no seio cristão, como uma cultura liberal tem dominado e se infiltrado em nosso meio, precisamos compreender aonde está o epicentro do grande acontecimento que vem revolucionando esta cultura. Então, nós precisamos explicar a revolução sexual na sociedade moderna, a sociedade atual. Essa é a grande proposta nesse momento inicial. Segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Esses 3 elementos fazem parte do foco da lição, todos tratados como algo pecaminoso, tanto o relacionamento pré-conjugal, antes do casamento, antes de algo oficial, seria pecaminoso, como isso será identificado como a fornicação. O relacionamento extraconjugal, quer dizer, fora do casamento, ou para casados, que é a questão do adultério, e a relação homossexual, que se daria em pessoas do mesmo sexo. Então, a Bíblia apresenta uma reprovação tanto para o relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Tá certo? E terceiro, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio
Essa é a proposta dos objetivos dessa lição. A motivação é clara quando diz que é notório a banalização do relacionamento sexual na sociedade atual. Por isso, é importante refletir acerca de um sentido mais profundo, segundo as Escrituras apresentam, da moralidade sexual na fé cristã. Nos vale salientar que esta cosmovisão que estamos trabalhando e expondo nesta lição, que foi escrita pelo pastor e professor José Gonçalves, ele é pastor e formado em filosofia, e ele traz essa visão como uma pesquisa de base histórica, de fundamentação teológica, e esta visão que estamos fazendo, esta leitura, é uma visão puramente cristã, tradicional, conservadora. E ela, de fato, ela se torna possível porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não cremos que a Bíblia seja um livro religioso somente, um livro histórico somente, um livro como qualquer outro livro. Cremos ser a palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível. Então, nessa proposta, se a Bíblia diz que Deus criou o mundo, não negociamos esta visão que o mundo tem existido de outra maneira a não ser a partir de Deus. Se a Bíblia diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, nós cremos que o homem ele é produto das mãos divinas e que ele traz a imago Dei, a imagem de Deus sobre ele. Se a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea com sexo, gênero definidos, é isso que nós defendemos. Muito simples de entender isso. Se alguém pensar diferente, se alguém defender diferente, se alguém tem uma visão diferente, ele vai seguir a sua visão. Mas nós defendemos aquilo que cremos e ensinamos aquilo que aprendemos e cremos. Não podemos ensinar o contrário disso se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e este é um princípio que tem moldado o Oriente e o Ocidente há séculos, e nós vamos defendê-lo até o fim. O nosso textuário nos diz, literalmente, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fugir da prostituição. O apóstolo Paulo estabelece uma ordem aqui, dentro de um contexto, assim como ele manda fugir da idolatria no capítulo 4, ele manda fugir da prostituição. E o contexto que Paulo está falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária, que foi discipulada por Apolo, e lá na cidade de Corinto, onde há o istmo de Corinto, né, onde tem uma abertura que puxa os navios cargueiros, é uma cidade portuária com 2 portos, um ao oeste e outro ao leste, uma cidade de grande comércio, de muitos escravos, e um templo no grande monte chamado Acrocorinto, dedicado a Afrodite, a deusa do amor, em que havia cerca de 1000 sacerdotisas prostitutas, onde fazia parte da ritualidade do culto a prática sexual. E Paulo vai mostrar nesse texto que aqueles que se convertem, que vêm de uma tradição que fazia parte da sua liturgia e do seu culto, a prática da imoralidade, da prostituição, que é preciso se afastar disso. E Paulo, ele começa o capítulo 6 reprovando os irmãos que não desenvolveram ainda a habilidade de fazer julgamento de coisas tão pequenas, se a eles já foi destinada a capacidade de julgar os anjos na eternidade.
no dia do juízo, a igreja terá esse privilégio de julgar os anjos. Como é que não consegue julgar pequenas causas de litígios dentro da igreja que estava sendo levada aos tribunais, promovendo escândalos internos para a própria igreja? Aí Paulo, ele conduz esse pensamento e mostra que existe uma classe que não participa do reino de Deus. Aqueles que participam do reino de Deus, eles têm a capacidade de fazer um justo julgamento dentro da sua comunidade, das coisas certas e erradas, sem precisar. Isso aqui não está tratando de crimes, porque tem instituições que camuflam seus crimes, crimes de pedofilia, de abusos de mulheres e outras coisas, como um meio de não promover o escândalo. O que é crime tem que ser denunciado. São pequenas coisas que podiam ser resolvidas entre eles. É isso que Paulo está tratando. Então Paulo diz aqui no capítulo 6, ele faz uma lista no capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então Paulo mostra que os cristãos, eles foram purificados. Eles não são mais ladrões, nem são avarentos, nem são sodomitas, não são beberrões. Eles foram lavados. Ele diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. E por que Deus faz isso? E por que esse grupo não entra mais no reino de Deus? Que eles passam a viver agora dessa vida de lavados, purificados, para participar do reino de Deus. Porque esse povo se torna a comunidade de Deus, o templo de Deus. Aí Paulo vai e diz assim, tudo me é permitido, versículo 12, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos, tanto o corpo, tanto o alimento quanto o estômago, né? O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, alguns estão dizendo, olha, tudo é possível, todas as coisas são lícitas. Aí Paulo disse, mas nem todas me convêm e nem me deixaria dominar. Eu disse, olha, o que significa comer? Nada demais. Paulo disse, olha, o alimento foi feito para o estômago para o alimento. Deus um dia vai destruir tanto o alimento quanto o estômago, mas o corpo não foi feito para a prostituição. De imediato, Paulo leva isso aqui para mostrar que alguém estava justificando que, assim como se alimentar é bom e satisfaz o corpo, é necessário para o corpo o alimento, o estômago foi feito para o alimento para o estômago, também o corpo foi feito para o sexo e o sexo para o corpo. Paulo está levando nessa reflexão para que eles não justifiquem que a necessidade de comer, necessidade de sexo, que pode estar praticando sexo em todo lugar, em toda hora, qualquer pessoa. Aí Paulo diz, mas o corpo não é para a imoralidade. Por que não é, Paulo? Mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo.
O corpo é para o Senhor para o corpo, porque o corpo se torna o templo de Deus. Ele agora é consagrado a Deus e Deus vem para ele. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Por que o corpo precisa estar santificado, purificado? Porque ele vai ser ressuscitado. Ele é do Senhor, não é mais nosso. Há uma promessa de ressurreição, assim como o corpo de Cristo foi ressuscitado, e o nosso corpo se torna o corpo de Cristo, então ele precisa ser purificado, está santificado em relação à prostituição. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Quem se une com uma prostituta se torna um só corpo com ela. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quem está unido com Cristo é um espírito só. Mas quem está unido com a prostituta é uma carne só. É carne de prostituta, se torna prostituto. Então, esse corpo não é mais do Senhor. Não é mais morada do Senhor. Que a morada do Senhor é uma morada santa. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que Paulo está nos dizendo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Beber, fumar, violência é fora do corpo. Não é no corpo, mas em relação a quem pratica. Você pode desejar, você pode comer e você pode beber. Esses pecados são fora do corpo, ele vem de fora para dentro. Mas a prostituição ela vem de dentro para fora. É um desejo que começa uma satisfação interior. Ela fica entranhado na carne. Isso que Paulo disse: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É um pecado interno que macula o santuário de Deus. E isso está ligado à questão do santuário. E o corpo se torna templo de Deus. Então, há grande exigência com a questão da prostituição. A prostituição no Antigo Testamento, tanto a física comum entre pessoas, quanto a relação com a idolatria, é a mesma coisa, é prostituição espiritual. Então, ela é um símbolo de uma unidade, de uma relação que é antagônica à vontade de Deus, que é oposta à vontade de Deus. Então Paulo fala no mesmo contexto aos coríntios que eles não podem mais se unir a nenhuma prostituta, a nenhum tipo de prostituição de imoralidade sexual. Que eles estão pecando contra o próprio corpo, e esse corpo agora é do Senhor, e ele foi comprado para pertencer ao Senhor e não é mais dele mesmo. Eis a grande razão. Peço desculpas, até que eu fique de fato sarado dessa virose que estamos enfrentando aí há quase um mês. Não tem sido fácil. Verdade prática. As escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento. Do casamento heteronormativo, tá certo? É constituído por Deus, porque o casamento instituído por Deus ele é monogâmico, monosúnico, gamel, casado com um só, não é bigamia, não é poligamia, não. É monogâmico. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Quando Deus foi restaurar o mundo depois do dilúvio, ele mandou que separasse um casal de cada. Se ele quisesse trabalhar com uma relação trisal,
poliamor, como se propõe hoje, ele teria dado várias mulheres e vários animais fêmeas, né? Porque aí encheria mais depressa o mundo. Mas ele mandou apenas um casal de cada. Então, e a Bíblia diz: de um só ele fez toda a geração. Então, todo tipo de relação extraconjugal fora do casamento é condenado pelas Escrituras. Então, da esfera do casamento. Esse casamento é monogâmico, heteronormativo. Hétero porque é com pessoas de sexo diferente. Esse é o padrão e a norma, normativo. A nossa introdução, ela nos leva para uma reflexão já provocativa, quando ela nos diz aqui: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Essa revolução sexual é o grande evento que vai acontecer na França em 1968. Estaremos falando dele em detalhes no capítulo 1. E essa revolução provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Quer dizer, como é que um evento que aconteceu em 68, ali em um país da Europa, está revolucionando o Ocidente? Porque é uma rede de eventos que estão interligados ao mesmo tempo. Não é apenas um evento isolado que está gerando todo esse impacto. Existe uma rede conectada aí de ideias e ideologias que estão por trás desse grande movimento. Práticas antes vistas como pecaminosas, por exemplo, zoofilia, pedofilia e outras práticas pecaminosas aí, eram tratadas até como criminosas. Agora não. Passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Para você ter uma ideia do que está acontecendo, no ano de 1969, a Alemanha aprovou a prática da zoofilia, a relação sexual com animais, na Alemanha, em 1969. Em 2016, o Canadá aprovou também. Coisa recente, é do Canadá. E em 2020, o Brasil começou a trabalhar neste processo de aprovação. Ainda não está legalmente, mas já tem entrada de leis para isso. E a busca pela aprovação da pedofilia, como já acontece em alguns países, e o direito de ter relações com de menores, e assim legalizando atos imorais. E aquilo que era visto como crime passa a ser como algo comum. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Até porque existe uma indústria da arte, da cultura, que trabalha passando ideias, princípios e esses tipos de valores para que as pessoas absorvam naturalmente, compreendam e passe a ver o mundo de forma diferente. E para não se sentir fora do mundo, ou cancelado neste mundo, ou descontextualizado do mundo contemporâneo, as pessoas começam a absorver a forma de pensar, de ver e procurar entender, para não ser uma pessoa retrógrada, uma pessoa atrasada, uma pessoa ultrapassada, uma pessoa de mente fechada, uma pessoa fundamentalista, de correr o risco de ser tratado como alguém radical. Então ele se abre para o novo, para a visão progressista, para a visão liberal. E
o adultério era tratado como crime do passado, o adultério. Hoje não. Tem sido visto como algo natural. Já vi até uma advogada defendendo o direito do marido dela sair com outras mulheres, ficar somente com ela o tempo todo. Seria até injusto para ele. Como é que alguém passa a defender uma coisa dessa, coisa bem natural, né? Já pensou? A República de Platão já defendia que ninguém devia ser dono de ninguém. E quem disse que a ideia é ser dono? É viver uma aliança mútua de respeito, honra, dedicação em todos os sentidos. Não é a privação da existência do outro, a negação do outro, a alienação da identidade do outro. Não se trata disso. Casamento não é alienação, casamento não é prisão. Mas é respeito mútuo em todos os sentidos, é complementariedade. E outra questão é o padrão de normalização da homossexualidade. Outro tema polêmico, atual, e que mexe muito com as pessoas que ficam questionando. A proposta dessa lição não é trabalhar a ideia da questão do gênero, se nasce, se não nasce, ainda que a lição passe superficialmente sobre isso, mas é mostrar as práticas que a Bíblia reprova. Para os solteiros, a fornicação, para os casados, o adultério, e todo tipo de relação sexual que seja contrária aos princípios e valores estabelecidos por Deus na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, revolução sexual. O que podemos aprender com a revolução sexual que acontece em 1968? Um novo paradigma para a sexualidade e a quebra de um tabu. O que acontece por aqui? O paradigma judaico-cristão, que é o modelo que vem das escrituras, quando falamos paradigma judaico-cristão, às vezes precisamos fazer uma reserva em relação a isso, que é muito comum hoje. Nossa cultura é a judaico-cristã. É muito mais a cultura bíblico-cristã, porque nem sempre a cultura judaica ela corresponde àquilo que se espera de um bom fundamento. Nós estivemos lendo, por exemplo, o conceito de casamento, de divórcio e de vida da ética judaica não traduz muito uma coisa saudável em relação ao cristianismo como é visto hoje. Então é muito mais uma cultura bíblico-cristão, o princípio a ser definido, do que judaico-cristão, se levarmos isso a sério numa pesquisa mais detalhada sobre essa questão e de certa ética que existe. Essa cultura ela moldou a cultura ocidental durante séculos, né? Aquela cultura que tem um viés das escrituras. Desse modo, desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Isso deve-se também ao crescimento do cristianismo e a sua influência na sociedade, e como o cristianismo ele se tornou religião estatal e prevaleceu e se estendeu e de certa forma determinou todo o padrão de cultura da Idade Média. Porém, com a chegada da Idade Moderna, esse paradigma foi sendo alterado totalmente, com uma nova busca, uma nova abertura, e os princípios e valores que eram estabelecidos pelo cristianismo começou a ser questionado, a ser bombardeado.
E os homens foram criando meios e respostas para substituir aquilo que tinha sido projetado pelo cristianismo, a cultura judaico-cristã. E a questão da sexualidade entra em ação aqui quando vai surgir esse novo paradigma. O que acontece? A sexualidade humana era vista como algo sagrado, que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Quando você via a questão da sexualidade, o que é o sexo? O sexo faz parte da relação. Não podemos negar também que houve um certo exagero na leitura do sexo, enxergando única e exclusivamente o sexo apenas como um ato procriativo, procriação. Então o sexo é só para procriar. O que acontece? A relação sexual tinha uma função só procriar. Então a mulher ia tendo filhos um atrás do outro, e enquanto ela gerasse, ela ia tendo filhos. Com isso, o sexo ficou relacionado para a mulher com a procriação. Está sempre gerando filhos. E ela termina de ter um filho, tem outro filho, mais um filho, e tudo isso foi juntando, somando, o que coloca a mulher somente no lar e naquela situação de tomar conta da família. É uma das razões pelas quais alguns vão se opor e procurar uma alternativa que liberte a mulher, como se ela estivesse presa, né? Que a proposta é que isso se tornou uma escravidão. E que o filho, toda que ela tem sexo, o sexo está ligado à criação, a filhos, então isso faz com que ela não tenha poder sobre o corpo dela de dizer quero e não quero ter filhos, e que o filho representa para ela uma prisão, uma impossibilidade para que ela saia do lar. Veja como se maquina as coisas, né? E essa revolução sexual, ela vai trazer uma proposta justamente de quebra de tudo isso, desses princípios, né? Então, uma leitura que o sexo era sagrado porque a vida está por trás e a vida é sagrada. É considerado nesse aspecto sagrado. Então, ligava o sexo, e o sexo era também um tabu, era proibido a qualquer outra situação a não ser o casamento. Então ele está restrito ao casamento, ele é sagrado, está ligado à procriação, e esses princípios vêm de um padrão das escrituras. O cristianismo defende isso, o cristianismo tradicional, conservador. Este é o princípio normativo. Porém, quando chegou o mundo teve a Primeira Guerra Mundial em 1914, que gerou uma crise generalizada de esperança, de valores e princípios. Teve a Segunda Guerra em 1945, de 39 a 45, terminou em 45, e o mundo pós-guerra é um mundo de profunda crise. De 46 a 64, nós temos a geração Baby Boomers, é o período da explosão vai nascer muitos bebês pós-guerra, né? O mundo perdeu muita gente, e aí vem uma explosão demográfica, chama de Baby Boomers, é o boom dos bebês, é a explosão de bebês, de muitos bebês nascendo pelo mundo. Essa geração Baby Boomers, ela vai surgir depois dessa guerra e vai lidar com uma cultura que perdeu a esperança no homem, nos valores, na tradição daquela família recatada dentro de casa, o pai de família naquele emprego constante até se aposentar, os valores da pátria. E o mundo pós-guerra é um mundo
cheio de conflitos. Por quê? Terminou a Guerra Física e ficou a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria é uma guerra de ideias e cada um quisesse impor suas ideias e valores, e como se os americanos quisessem colonizar com a sua cultura os povos da Ásia, e houve resistência e começou aquela Guerra Fria. A guerra pelas ideias, cada um querendo mostrar o seu poder, e a batalha pelo espaço. E a França, ela está vivendo um momento tenso, porque um ex-general de guerra é o seu presidente, e ele acabou de mudar as leis, e enrijecendo e ampliando o poder do governo. E nas universidades na Universidade da França havia o alojamento das mulheres, das moças e dos rapazes. E a maioridade de um jovem francês era 21 anos. E eles queriam estarem juntos e não podiam. E queriam só estar junto, de estar perto. Não era só de estar perto, é de ter relações, de acordo com documentários, você pode assistir aí na internet, no YouTube, procurar. Eles queriam algo mais. Queria ter a liberdade de se tocarem, se amarem, viver uma profunda aventura, porque havia uma influência por trás já de um pensamento libertário, progressista, que já vem de pensadores da escola de Frankfurt, da Alemanha, que correram para a França. Existe aí uma série de acontecimentos, e é um momento deles protestarem contra o governo, as suas leis, e exigir o direito de liberdade. E a grande frase era proibido proibir. Essa é uma foto original aí da França, a moça em cima dos ombros do rapaz. E no mês de maio de 1968, os jovens universitários vão às ruas fazer o grande protesto com esse direito de liberdade. E a partir desse movimento aí, nesse ano de 68, algumas coisas vão acontecer em torno do mundo. Está vivendo uma profunda crise. Os Estados Unidos tá na guerra do Vietnã. Muitos americanos não querem, estão perdendo seus filhos numa guerra que eles acham desnecessária. Muitos jovens não querem ir para a guerra. Alguns artistas foram para a guerra e morreram. Vai surgir até a música Era um Garoto e Como Eu Amava os Beatles, os Rolling Stones. Aí não mais guitarra, não mais. Quem conhece essa música, foi traduzido, o Brasil canta. Há uma luta por conta da segregação entre os negros e brancos nos Estados Unidos. Tem dois representantes dessa luta por direitos humanos, que é o Martin Luther King, que é um pastor batista protestante, e o Malcolm X, ou Malcolm X, que é um muçulmano. Mas ambos lutam pelos direitos dos negros, de liberdade, parar com a segregação, a separação entre negros e brancos, estabelecer direitos iguais. E Martin Luther King já fez a grande marcha até Washington, conduzindo mais de 200 mil pessoas, proclamando o grande discurso I have a dream, eu tenho um sonho. E ele é morto em 68. Ele será assassinado. Malcolm X será assassinado depois também, mas Malcolm X não foi em 68, foi Martin Luther King. Tem a questão da Guerra Fria, que perturba muitos jovens. Nos Estados Unidos, nesse ano, vai ter, aí já é no final do ano, na realidade, a queima dos sutiãs também, que é no evento da Miss América. As mulheres vão se unir e queimar os sutiãs de forma simbólica, proclamando a liberdade das mulheres. O ano seguinte terá o evento de Woodstock em 69, então de 68 para 69,
que é o grande evento de cultura rock numa fazenda, onde vão unir quase 500 mil pessoas, diversos artistas, vai morrer 3 pessoas lá. E esse evento de Woodstock, ele vai proclamar na sua logomarca paz e amor, porque eles são contra a guerra do Vietnã, então querem paz e amor. Só que eles querem uma paz, um estilo de vida alternativo, uma sociedade alternativa. Eles querem um amor libertino, então eles defendem o sexo, droga e rock and roll à vontade para todo mundo, você viver a vida de forma livre. E tem os documentários que mostram tudo isso, todo mundo aí, pessoas se drogando, pessoas que morreram de overdose também lá. E tem o evento de Stonewall no ano seguinte, que 69, que é o que marca então o chamado movimento do orgulho gay. Em Stonewall tem um bar em que se reúnem lá homossexuais, travestis, e ele tem o controle da polícia, e eles resolvem, no ano de 69, resistir, enfrentar a polícia. Isso já virou documentário, virou filme, e isso transformou no orgulho gay. Então, de 68 para cá, o ano de 68 também acontece no Brasil, o grande festival de música aqui, em que quem está tomando conta é o governo militar. Em 64 começou o que se chama de ditadura militar. E em 68 é um período muito forte de controle militar aqui no país. E o festival ele é marcado porque eles querem dar o grito de liberdade. O Geraldo Vandré, que é um músico paraibano, ele escreveu uma música para dizer que não falei das flores, caminhando e cantando e seguindo a canção. Ele citou uma das frases na sua música: nas ruas, soldados armados, amados ou não. Pelas ruas, soldados armados, amados ou não, a lutar pela pátria, a morrer sem razão, né? Respondendo a uma antiga lição. É uma coisa assim, essa frase, né? Eles morrem sem sentido e uma missão, estão só reproduzindo uma lição que lhe deram, mas não tem sentido a vida, nem conduzir as armas. E essa música ela é revolucionária, ela provoca um espírito de guerra e de resistência. E essa música foi proibida e ele perdeu o festival, houve revolta, mas foi escrito um livro nesse, deixa-me ver, eu tenho aqui o nome do autor, Zuenir Ventura, um jornalista. O nome do livro é 1968, o ano que não terminou. E aí ele conceitua a grande revolução de 68 como o movimento dos negros, que tem a luta de Martin Luther King e Malcolm X em relação ao segregacionismo na América. Tem a luta dos homossexuais, que já vinha, que se tomou o grande pontapé em 69 em Stonewall. A questão ambiental também, que desemboca no ano 68, e a questão feminista, quando as mulheres queimam os sutiãs. E aí também veio uma revolução dentro do campo da moda. As mulheres encurtam as saias, porque elas usavam saias longas, e todos começam a colocar as saias acima dos joelhos, no tamanho do máximo de um palmo, e andar sem sutiãs. E expor seus ombros, os seios, e começa então com um novo estilo de vida, uma contracultura, como era defendida em Woodstock, no evento de Woodstock.
o evento de rock de 69. E tudo isso aqui, você veja que a questão do sexo está lá em Woodstock, a questão do sexo está em Stonewall, e a questão do sexo está lá na queima dos sutiãs, e a questão do sexo está no movimento de maio de 68 na França, e também o evento de Praga também, que no país vizinho também em 68. E esse é um ano conflituoso, mas o que acontece aqui vai mexer com o mundo e nunca mais voltará a ser o mesmo. Por quê? No ano seguinte, o que vai acontecer é que vai se gerar então a criação da pílula para as mulheres, para que elas possam controlar agora o sexo não ser só para a procriação. Se ela pode ter prazer sem a pílula, ela não veio pensando na mulher que estaria em casa, ela veio pensando na mulher que queria sair de casa. Então, primeiro se criou a pílula no ano, acho que foi 70, né? Acho que foi 70. E isso começa então a revolucionar e a busca pelo prazer. Então agora a mulher não tem mais que se preocupar, ela tem o controle com a pílula. E se caso ela engravidasse, ela precisaria então ter um direito sobre o seu corpo, a busca pelo aborto, porque foi inevitável. Então, quanto mais dá liberdade agora para o sexo confiando na pílula, e não foi tão seguro, veio a gravidez. Como se livrar da gravidez? Porque se você gera um filho, você não tem um esposo, como é que você vai dar conta disso? E você não quer essa criança, então você precisa se libertar dela. Então vem o aborto como uma saída, uma proposta de dar essa liberdade à mulher. E ao mesmo tempo, como você ter relação e viver o seu prazer sem depender do homem. Então a relação homoafetiva do mesmo sexo também contribui para isso. É uma coisa puxando a outra. Nisso vai surgindo esse novo paradigma, esse novo modelo de ver o mundo, de entender as coisas, em que o sexo lhe deixa de ser para a procriação e prazer e satisfação da vida conjugal, para ser um instrumento de prazer do corpo, independente se é casado ou não. Independente do tipo de relação, se é heteronormativa, se é homoafetiva, como se diz, que é a questão homossexual. Essa nova proposta, ela começa a dominar o espaço, entra no discurso narrativo, começa a fazer parte das discussões acadêmicas, começa a entrar no universo da arte, do teatro, da música, e isso vai moldando então o Ocidente. Desculpa. Então essa quebra de tabu, a partir dos anos de 1969, o ano seguinte, aliás, de 1960 que começa, né, o mundo pós-guerra, o Ocidente ele passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. A própria guerra contribuiu para a descrença em qualquer tipo de princípio e valor. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muita força em muitos locais. Esse é um momento chamado da revolução dos eletrodomésticos também. O mundo pós-guerra ele foi marcado, né, com a difusão de eletrodomésticos. Então,
Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção, que é a pílula, né, que começou, e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização ao aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar forças nas sociedades ocidentais a partir dessa época. A ideia de que o corpo ele não tem nada de sagrado, mas é um instrumento de arte, ele pode ser exposto em qualquer lugar, de qualquer forma. Se o homem pode andar sem camisa, com os peitos expostos, por que a mulher não pode? Se são todos iguais. Então vem a ONU, criar a ONU Mulher para poder expor essas novas ideias, a ideia de empoderamento da mulher e de ela mostrar sua igualdade com o homem em todos os sentidos, que essa diferença que existe é apenas anatômica, mas não existe diferença nenhuma, e ela vai mostrar o seu poder e a sua força, e tudo isso vai construindo uma nova forma de pensar e de ser no mundo, que vai desconstruindo aqueles valores estabelecidos e defendidos pela moral cristã. Nisso, a partir dos anos 80, cresce a indústria pornográfica. E a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. A indústria pornográfica ela ganhou muito com seus filmes, com tudo. Mas as revistas pornográficas, que inclusive havia até controle numa banca de revistas, quando eu era de menor, ia para a banca de revista comprar, e lá havia uma seção para de maiores. Hoje não, na internet está tudo aberto, exposto. Parece ter um controle, mas não tem. Mas não tem. E qualquer filme hoje de 12 anos de idade tem cenas eróticas terríveis. Estamos vivendo um momento muito crítico na história da humanidade. A relação sexual entre pessoas solteiras e o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Então, a quebra de tabu. Tabu é aquilo que é proibido. Essa palavra tabu é proibido. Então, isso é um tabu. O conceito de virgindade perdeu o seu valor e o seu significado. E, infelizmente, há cristãos que se deixam levar por essa cultura, por essa visão, por esta tradição, por este paradigma e não percebe que ele está indo de encontro à vontade de Deus. Porque não existe meu corpo e minhas regras, existe meu corpo, o templo de Deus, o santuário sagrado que Deus habita. Existe o meu corpo, a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, essa imagem não está no corpo, ela está na pessoa, não é? A pessoa que eu digo não é a pessoa física, tá certo? É esse ser que pensa, que age, o ser imaterial, o espírito, a alma. De acordo com Nancy Pearcey, que na obra Ama o Teu Corpo, ela diz: a vida humana e a sexualidade tornaram-se as questões morais divisoras de águas de nossa época. Todos os dias, o ciclo de 24 horas de notícias relata o avanço de uma revolução moral secular, em áreas como sexualidade, aborto, suicídio assistido, homossexualidade e transgenerismo. É uma revolução que está acontecendo e ela vem se impondo porque ela não vem com a ideia de ser uma alternativa, um direito humano, mas o único direito humano. Esse é o problema. É que esse movimento vem com uma proposta quase absoluta, esmagadora, em que ninguém pode pensar diferente, em que ninguém tem o direito de pensar diferente dessa proposta imposta por eles. Esse é o grande problema, né? Infelizmente.
as principais distorções da sexualidade sadia. Então, a gente viu nesse primeiro capítulo que surgiu então essa revolução sexual. Ela tem como ponto marcante o evento da França de 1968, o protesto dos universitários, que a sua maioridade era de 21 anos de idade, mas que almejavam estarem juntos no mesmo alojamento, e também protestaram contra o governo, proclamando outras liberdades. Aconteceu o movimento dos Estados Unidos da queima dos sutiãs, aconteceu a morte de Martin Luther King, a luta dos negros, aconteceu o movimento dos homossexuais em Stonewall no ano seguinte, aconteceu o movimento de Woodstock, que é a contracultura, e é o direito da liberdade, sexo livre, drogas, e o protesto contra a guerra do Vietnã. Aconteceu o grito de liberdade das mulheres, e o mundo está vivendo essa efervescência toda, essa revolução cultural. A indústria, a arte está produzindo material para fortalecer essas ideias, e nós precisamos conhecer quais são as principais distorções da sexualidade sadia. Que se existe um padrão estabelecido por Deus, então esse padrão deve ser sadio. O que fugir dele, esse padrão é doentio. Primeiro, a prática da fornicação. O que é fornicação? Essa palavra fornicação vem de fornix. Fornix, que é a palavra abóboda, aquilo que é redondo. Olha, é isso que você vê aqui. Por exemplo, se você tem isso aqui redondo, esse terraço aqui, ó, tá vendo? Ó, que tem um beco ali, ó, tá vendo? As casas romanas, elas tinham sempre um fornix na frente, uma espécie de terraço, e a porta ficava lá bem recuada. E não havia grade aqui na frente, que a porta ficava lá atrás. Quando havia as festas das Saturnálias, as grandes festas romanas, quando chegava a tarde da noite, então muitos casais jovens iam ter relações aqui embaixo do fornix, dessa parte abóboda ou arredondada. Isso é o fornix. E isso é o que vai chamar de fornicação. Fornicação é estar tendo relações no fornix. E aí a palavra ficou conhecida como fornicação, de fornicar. Surgiu então o verbo na nossa língua, fornicar, e para o fornix praticar relações sexuais. Então isso acontecia de pessoas casadas que iam se encontrar, adulterar contra a esposa ou esposo no fornix. Era escuro, era noite, e corria para debaixo dessa parte abóboda. Havia toda a construção romana, ela é feita sempre arredondada assim. Você pode fazer uma pesquisa sobre as construções romanas, você verá como isso é forte. E isso chamou de fornicação. E aí vem a prática da fornicação, que é a relação irresponsável hoje aplicada aos solteiros, né? Os que não têm uma aliança. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Desde o Antigo Testamento era proibido, a moça ela precisava se casar virgem. Os moços, não era a moça, né? Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento é porneia. Porneia, que dá origem à palavra já cunhada na língua portuguesa, que é pornô, pornografia e etc. Possui um sentido muito mais amplo, né? Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas, né? Sempre no mesmo sentido. Termos intercambiáveis. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição. Quando ele diz fugir da prostituição, fugir da fornicação, tem tradução.
considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Porque se o corpo é do Senhor, então ele precisa ser preservado para o Senhor. Paulo disse que eu queria apresentar a igreja como uma virgem pura ao Senhor. Toda a luta dele para preservar a igreja da infiltração de más doutrinas era para apresentá-la de forma como uma virgem pura ao Senhor. Então, da mesma forma que Cristo recebe uma virgem pura, que a igreja, o cristão ele precisa casar nesse padrão de pureza também. O adultério não é crime, mas é pecado. Deixou de ser crime em nosso país, já era crime no passado. Agora existe uma punição hoje para a questão do adultério que leva o outro cônjuge a sofrer e ser envergonhado, humilhado. Então, para isso existe uma punição hoje na lei. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. O adultério ele causa problemas trágicos para o outro, para a família, traz problemas, prejuízos na relação. Porque se há uma aliança mútua, de respeito, de responsabilidades conjuntas, sinérgicas, se isso é alterado, se isso sofre interferência, certamente que isso trará sérios problemas para a relação entre os dois, para a família, né? É uma interferência na aliança. Então, ele pode deixar de ser crime, mas não deixa de ser pecado. A Bíblia mostra como o rei Davi era de uma tradição, praticava poligamia, mas quando ele adulterou com aquela que não era sua mulher casada, ele foi severamente punido, né? Severamente punido por conta disso. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Assim como a prática da fornicação entre os solteiros, essa relação irresponsável, que quando você passa a ter relação com o outro de forma que não está aliançada, que não tem um compromisso direto, um casal que tem relações antes do casamento, ele não tem novidade para o futuro quando se casar. Ele não tem. Então, ele também não terá dificuldade para ter essa relação extraconjugal depois de casado, já que ele tinha uma relação pré-conjugal. Para trilhar uma relação extraconjugal também não haverá muita dificuldade. Não estou dizendo que isso é regra, que isso vai acontecer com qualquer pessoa que passou por isso. Mas num padrão irresponsável, uma coisa é a pessoa ter feito isso sem conhecer Deus, sem conhecer Cristo, sem conhecer seus princípios. E aí, quando alguém aceita Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Mas para aqueles que vivem a vida pregressa, tudo se torna natural e alternativo, né? Até porque a felicidade é uma construção alternativa mesmo, ela não é absoluta. Então tudo vale nesse processo. Isso que hoje se defende um relacionamento trisal, 3 pessoas. Poliamor, chama isso de poliamor. Já pensou uma situação dessa? Mas está crescendo isso aqui no Brasil e no mundo. Então a questão do adultério, ele afronta o casal, ele desconstrói os valores, ele mexe com a estrutura, ele quebra uma relação que está lá nivelada, ele altera essa estrutura, gerando um dissabor, uma desconfiança no meio, uma quebra de confiança que se gera, é horrível. De igual modo, a homossexualidade. Assim como a Bíblia reprova a fornicação, o adultério reprova também a homossexualidade. O que seria a homossexualidade? Homo, que é igual, único, e sexualidade, que é que gosta do sexo, do mesmo sexo,
Então, essa relação que a Bíblia está reprovando. Os cristãos que têm na Bíblia, têm a Bíblia como única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico, ou seja, a pessoa nasceu determinada por Deus para ser assim, como alguns afirmam. Nós entendemos que isso é uma questão adquirida, comportamental, até porque é um padrão de imitação que a sociedade vivencia. E isso não seria biológico, seria uma pura contradição Deus ter feito uma pessoa com um corpo, com estrutura que busque outra coisa que não é o qual ele foi criado. Não, que contradição seria essa, né? Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Atualmente, isso é uma pesquisa feita pela Universidade de Massachusetts, que quase 500 mil pessoas foram testadas e se comprovou que não existe gene gay, né? Pode procurar, que está na internet, saiu em diversos jornais do mundo e revistas científicas. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Ninguém será condenado por ter uma tendência ou demonstrar uma tendência homossexual. Não é esse. Mas por praticar a homossexualidade. É isso que a Bíblia reprova. Tá certo? Porque não são apenas o jeito, algum tipo de fragilidade que se mostre, mas justamente a prática, o ato, a realização de algo que a Bíblia, a palavra de Deus, reprova. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética e não é real. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, que Deus os fez macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. É bom deixar claro que qualquer pessoa que quiser seguir um padrão, insistir na sua visão, nós não vamos jamais ser contra o direito da pessoa escolher e querer ser, pois nem o próprio Deus proíbe alguém de ser homossexual. Agora a Bíblia diz que Deus os entregou a um estado de perversão antinatural, porque eles escolheram fazer assim, escolheram agir assim. Então Deus os entrega e depois vai cobrar dele lá na frente, porque essa é uma escolha da pessoa. Se Deus não proíbe alguém de ser homossexual, quem sou eu para proibir? Agora, as pessoas precisam saber que nós respeitamos como elas são, mas não aceitamos o comportamento. O sexo atende a uma necessidade da criação. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Uma das principais razões é uma das principais
Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal que para se multiplicar e encher a terra, conforme Gênesis 1:28. Sem a procriação não haveria perpetuação da espécie humana. Então, como é que nós vamos ter a continuidade da espécie humana sem o sexo e o sexo heteronormativo? Macho e fêmea. Então, esse é o padrão que cria, procria e recria. Esse é o padrão da continuidade da espécie. Então, o sexo atende uma necessidade da criação. O sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. O casamento, dentro do casamento, o sexo é para ser vivenciado. A Bíblia diz: goza com a mulher da tua mocidade, manda ter satisfação, ter prazer. Então o casamento foi feito para ser desfrutado, né? É a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Então, aqui está claro para nós qual é o propósito. Então, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não é o fato de alguém se assumir como homossexual que ele deixa de ser a imagem de Deus. Jamais. Jamais. Ele não perde a imagem de Deus. E que, portanto, também por ele é amado por Deus, mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado. Contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus, e como tal devem ser vistos e respeitados como pessoas. Também não é o fato de alguém se assumir homossexual ou decidir que ele não mereça mais o respeito, o carinho e o amor da igreja. O ser humano, eu posso não concordar com a prática homossexual dele, mas não posso odiá-lo por isso, ou desrespeitá-lo como pessoa. Ele precisa ser respeitado como pessoa. A gente só dá o que tem, só oferece o que tem. Se a gente tem amor, respeito, então devemos oferecer a toda e qualquer pessoa, indistintamente da sua escolha, do que ele seja, do que ele deseja, do que ele buscou ser e fazer. Ainda que seja contrária às nossas concepções e valores, essa pessoa precisa ser amada e respeitada. Que Deus a ama assim. Agora, amar não é aprovar. Amar não é concordar. Temos que diferenciar. Tem pessoas que acham que amar é concordar e amar é aprovar. Não é. Um pai, ele pode amar o filho, que é um marginal, mas reprovar totalmente a vida marginal do filho. Então, nesta lição que estamos finalizando, nós aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua aula, que possamos tirar proveito desse conteúdo tão rico, tão edificante. Até a próxima aula, se Deus assim
nos permitir.